federal da nossa rede, né, de colegas parceiros, e a gente tem que comemorar, né, porque são muitos aprendizados, são as nossas redes de conexão fluindo, e nós, né, nesse aprendizado, nós só temos, né, a ficarmos felizes, em primeiro lugar, por eles acontecerem e por nós nos permitirmos, né, a esses aprendizados que são riquíssimos. Deixa eu ver se eu estou me esquecendo de algum detalhe aqui para socializar com vocês. Ah, né, quando eu mencionei da ida presencial, né, nós estivemos, né, professora Maria Aparecida, a professora Cida Cruz, nós estivemos juntos presencialmente, fisicamente, né, e foi um reencontro, né, depois de muitos anos, depois, né, em função da pandemia, e aí a gente sinaliza, né, o fortalecimento das nossas atividades e planeja, né, mais para frente outros horizontes. E, pessoal, nós não podemos nos esquecer ainda do convite para a revista. Aí vocês devem estar se perguntando por que eu ainda não partilhei no grupo. Porque a equipe editorial ela também está envolvida nas atividades do Encult em outros GTs. Né? A professora Sara Jane, da UNEAL, que é editora-chefe do da revista, né? Ela também é coordenadora de um outro GT. E, enfim, o convite ele já vai chegar, vocês já fiquem à espera, certo? Bem, Fabiola, para esta em específica do convite, não. Agora, só para resgatar e tirar a dúvida, já aquela revista do Encult, né, a Diversita Journal, ela opta da prioridade para quem tenha, né, mestre e doutor junto, ou graduando e doutor junto, em função, né, das novas orientações. Eu aqui vou ter que dar uma abertura, né, que eu também sou editor da revista, e nós estamos realizando uma série de ajustes, porque em breve, né, vai sair, né, aquele demorado e tão esperado Qualiscapes, né? E nesse processo, né, a gente teve consultoria e tal, e nos foi recomendado esse procedimento. Tanto é que aqui em off, né, quando sair a edição específica da revista com os materiais do Encult, aí vocês deem uma olhada lá, que provavelmente os artigos que estarão lá nos contemplados vão ser nesse parâmetro, né? Graduando com algum doutor, ou mestre com doutor, enfim. Mas não deixe de esperançar. Já no caso dessa, que o convite será feito, não temos essa pretensão momentaneamente, uma vez que, né, é uma outra revista, é uma outra proposta, é um outro conjunto de pessoas que tem uma outra visão, né, de acolher os graduandos, os mestrandos ou mestres, sem nenhum tipo de disputa da Qualis Capes, né? Enfim, então não tem para onde fugir. Vamos publicar, vamos ocupar esses espaços e vamos fluindo, né, por uma educação cada vez mais com qualidade. Ok, Ricardo Almeida, muito obrigada. Gente, vamos iniciar aqui, tá certo? Eu gostaria de iniciar dando as boas-vindas a vocês com esta melodia. E parabéns para todas e todos aí com essas conquistas e esses frutos, tá bem? Então, sejamos todas e todos e todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas, né, ao nosso encontro, Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire, e nada mais do que freiriano para fazermos jus à semana do aniversário de Freire, né, que foi segunda-feira, e o de Aparecida Cruz, que foi ontem, para a gente começar com esta linda canção, tá bom? Vamos lá.
Vocês podem cantar, podem dançar, se levantem, se espreguiçem, tá certo? Se o mundo Cantem ficar bem, pesado, eu vou eu vou pedir emprestado a a palavra palavra poesia. dia. Se o mundo emburrecer, eu vou Eu vou rezar pra pedir chover. chover, Palavra, palavra, sabedoria. sabedoria. Se o mundo andar para Dá para trás, trás, vou eu escrever escrever num no cartaz cartaz a palavra palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal
de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá. Bom, gente, é isso. Que possamos fazer jus a essas palavras de hoje, né? Que nos inspiram com a arte do ir, com a arte do movimento, certo? Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Bom, gente, é com enorme alegria que nós estamos aqui, né, para dar continuidade. Gostaria, Daiane, que você pudesse fazer a apresentação do livro e a professora Serjane, ela possa fazer a apresentação do capítulo, né, como ficou hoje assim combinado. Bom, Serjane, minha querida, a mediação deste lindo momento é toda sua. Estamos aqui contigo, tá bem? E a ata da última reunião, do último encontro. Ótima lembrança, Dai, ótima lembrança. Quem faz a leitura da ata, gente, pode fazer, Dai. Posso. Ótimo, Estão Dai. me Se escutando quiser bem? apresentá-la, fica à vontade. Gente, antes de dar, enquanto Dai se organiza aí, eu gostaria de saber quem se ocupa de fazer a memória desse nosso encontro de hoje para o próximo. Mulher, eu acho que eu não consigo apresentar. Não tem problema não, Dai, é só ler. Professora, eu vou perguntar a vocês, né, como é que eu faço a memória? Eu poderia fazer, mas eu quero que vocês me digam como é, porque eu não sei. Ô, Bruna amada, você pode ver o modelo como o Dai está fazendo, o Dai fez, e aí você segue. A memória, o estilo e a estética autoral de cada um é singular, né? Mas aí, pronto, Dai. Então, combinado que Bruna para a memória do próximo encontro, você já Mas pode aí fazer a leitura me tira desta. Tá bem, querida? só uma dúvida. Obrigada No pela caso, a lembrança. memória é desse encontro ou do próximo? Não estou escutando, professora. Tá, pronto. É o registro desse encontro. Sim, desse encontro que vai ser levado para o próximo, não é isso? Isso, exato. Pronto. Obrigada, então. Por nada. Tá sem som, Dai. Não te ouvindo. Pronto. Eu peço até desculpas, né? Porque foi Agora a primeira vez. Não escuto. Sem som de novo, Dai. Agora escuta. Agora. Sim. Sem som de novo. Eu vou pro celular. Não vai aguentar, não. Ai, Daiane, graça. Tá escutando?
Sim, estamos. Não, é sério, vocês estão escutando, não estão escutando, porque eu Sumiu tô da tua confusa. voz, amada. Entra pelo celular, é melhor. Ô, amada, Tá a bom. gente escuta, mas depois para de te ouvir, entendeu? Ou seja, fica falhando. Maria, você vai colocar o livro aí? Sim, vamos sim. É um processo dialógico, viu, meu povo? Eu não vou apresentar nada, eu vou só conduzir, não é, Maria? Sim, amada, exatamente. Isso mesmo, é uma conversa livre aqui. Uma conversa livre. Quanto a isso, não se preocupe. Então, todo Viu? mundo que quiser colocar suas contribuições, fiquem à vontade, viu? Cheguei. Esperando Maria. Ótimo, Dai. Diga aí. Sim, eu peço desculpas, porque no dia eu não consegui anotar o nome do que todo mundo, do que cada um falou, mas eu anotei os pontos principais. Encontro dia 8 de setembro de 2022, às 9 horas da noite. A leitura do livro Pedagogias Decoloniais, Práticas Insurgentes de Resistir e Reviver. A autora Catherine Walsh. A apresentadora mediadora foi Fabiola Dantas. Um total de 11 pessoas participando no dia e uns 9 pessoas comentaram. Por volta de 9 pessoas. Tópicos abordados, né? A Fabiola, ela trouxe alguns fatores que a leitura realça o saber acerca da prática pedagógica na perspectiva decolonial. A autora traz uma reflexão sobre uma dimensão pedagógica libertadora em sua praxis, fazendo jus às teorias também libertadoras, deixando de lado a educação bancária e pensando como esta educação, de modo geral, funciona na modalidade EJA. Estou falando aqui o que Fabíola falou de uma forma resumida, nos fazendo refletir acerca dos projetos que até hoje aparecem de modo estratégico nas cidades do Brasil, em épocas também estratégicas para ensino alfabetizador deste alunado, e deixando uma questão para reflexão, porque até hoje não foram instaladas boas escolas para um público de alunos com alto índice de interesse, no caso a EJA, porque não temos escolas de EJA nos municípios se o público para esta área de ensino é cada dia maior. Daí, a gente está aqui meio em dúvida. Tu estás lendo a memória do encontro presencial ou a memória do nosso grupo online, naquela quinta-feira que falávamos sobre a alfabetização com Paulo Freire? Que eu saiba foi a do online, até porque a do presencial quem fez foi Laís. Certo. Errado foi o nome do texto? Foi. Então deve ter sido isso. Deve ter Mas botado... como foi? Não sei, agora eu estou confusa. Mas eu peguei do online mesmo. Ótimo, então, Esse texto a gente trabalhou naquela terça-feira, lá na sala. né? Isso, Dai. E aí, no nosso último encontro, o que nós trabalhamos foi o capítulo sobre a alfabetização aqui, da obra Ação Cultural para a Liberdade, de Paulo Freire, onde nós trabalhamos sobre os processos da alfabetização em si, né? Pronto, realmente os tópicos que tem aqui é sobre a alfabetização mesmo. Eu devo ter errado o nome do texto. A autora traz pela formulação do termo pedagogias decoloniais contra o processo de racialização e desumanização, sendo resistência ainda nos dias de hoje em um contexto metodológico de luta, marginalização, resistência, que Adolf Alban tem chamado de resistência.
Os educadores de alfabetização que necessitamos rever nossas metodologias de ensino, fazendo uma autocrítica e autoanálise da própria prática, percebendo assim as brechas e corrigindo-as para pensar realmente em uma educação libertadora. Alguns trechos que foram falados, alguns tópicos que foram falados. Como perceber as concepções de ideologias políticas na educação para melhor lutar por mudanças urgentes no ensino da EJA e no ensino básico. Pensa-se acerca das crianças no ensino pós-pandemia, mas e os adultos no processo de alfabetização pós-pandemia, né? Não tem essa reflexão sobre a educação dos adultos no pós-alfabetização. Foi citado isso no encontro. Estes praticamente não tinham acesso a nenhum meio tecnológico para conseguir ter a oportunidade de estudar. Assim como muitos não sabem utilizar esses meios tecnológicos e uma outra parcela não tinha acesso à internet em casa, caso possuíssem o aparelho e soubessem ou pudessem mexer no mesmo. Outro fator que impossibilitou o ensino a esta modalidade durante a pandemia, repercutindo negativamente no retorno das aulas em período pós-pandêmico, foi a falta de interesse em busca alternativas para esse alunado, no caso dos estudantes de jovens, adultos e idosos. Por estarem à margem da sociedade, são imensamente desvalorizados, desprovidos de direitos e de dignidade mínima para viver bem. Imagina a educação, né? Pensando a EJA na margem da sociedade, nos faz notar as origens do surgimento do ensino de jovens e adultos, quando o único intuito político partidário colocava-se este público para aprender a desenhar o nome. Um tópico que foi citado sobre a questão de desenhar o nome, né, que a gente aprendia antigamente. Inclusive, isso foi citado em aula também com a Aparecida, em outras aulas. Que relação o ensino da neurociência tem com a educação decolonial? Alguém trouxe essa pergunta, né? Sabe-se que a neurociência e a psicologia explicam fatores causadores de dificuldades na aprendizagem dos alunos e na prática do professor e ajudam a buscar soluções. Mas existem fatores que não são abordados por estas. A estudo da decolonialidade e a busca por uma educação libertadora abre os olhos dos pesquisadores e estudiosos da temática, fazendo surgir uma resistência no âmbito de uma mudança drástica, utópica, nesta realidade do ensinar atuar do Brasil. Uma luta pela concepção crítica através da realidade que vivencia o aluno, o professor, a gestão, a comunidade, e como preparar um ensinar para cada diversidade individual e coletiva, valorizando todos. A necessária e constante luta pela alfabetização mecânica, foi um ponto que também foi trazido, a alfabetização mecânica, tecnicista e decoreba. A negação da palavra, negando o direito da decodificação à vida. Precisa-se aprender a decodificar para alcançar êxito no meio social, desenvolver a criticidade e buscar caminhos de transformação social. Outro ponto foi a dicotomia entre teoria e prática, entendendo a importante dissociação e interação de ambas. Uma sem a outra nem tem como existir, logo ambas se complementam e organizam a praxe na educação escolar. Outro ponto foi falado sobre as campanhas de alfabetização para adultos, com suas vantagens e desvantagens na busca por melhorias na vida do oprimido. O que tem no Plano Nacional de Educação acerca da EJA? Foi um questionamento que surgiu. Antes dos alunos da EJA, eram pessoas de classe econômica baixa. Hoje são alunos de classe média, foi outro fator que também foi trazido, né? Não lembro por quem, porque eu realmente não anotei. Mais especificamente, pós-pandemia. Esses destaques possibilitam notar o empobrecimento da população de classe média pós-pandemia. É intrínseco pensar a EJA como unidade de reparação, a juvenalização da EJA como um fator de destaque para pesquisas, o perfil regular normativo de alunos que podem estar inseridos no ambiente escolar público com um pouco mais de regalias. Como pensar o método crítico de alfabetização, tendo em vista que Paulo Freire escritura ideias a serem colocadas em prática, trazendo seus próprios exemplos de ação e de sucesso. O autor Paulo Freire faz menção à cartilha como método retrógrado, bancário, não crítico, ao mesmo tempo que prioriza o material construído com o alunado, dando ênfase a seu poder de mudança na construção ou reconstrução da sociedade com valores solidários e humanísticos. Outro ponto foi a cultura letrada, o que seria essa cultura e quais aspectos positivos e negativos desta. A negação por parte da comunidade acadêmica, institucional e empresarial de uma cultura oralizada. A memória dos discursos orais,
o âmbito em que o processo de alfabetização crítico é perigoso na parte da classe dominante e seus interesses, as leituras subsídio para quebrar a hegemonia, e pronto, foi só isso, os pontos que eu destaquei. E como eu disse, foi a primeira vez que eu fiz e eu estava viajando, então não coloquei o nome do pessoal, mas já aprendi direitinho. Nas próximas ficará melhor. Ok, Dani, nós te agradecemos, excelente memória, viu? Você conseguiu aí fazer um resgate muito significativo. E agora, gente, eu gostaria de propor também que nós pudéssemos fazer um desenho imagético do que nós estamos ouvindo, por meio de uma representação gráfica. A gente poderia fazer tipo uma espécie de mapa conceitual, e à medida que o Sérgio for conduzindo a apresentação, a gente vai fazer uma síntese imagética. O que é que vocês acham? Aí ela pode ser elaborada agora, e depois a gente pode reelaborar para socializar no nosso grupo, certo? Para que a gente, assim, sistematize com mais nitidez os nossos estudos. Isso sabe por quê, minha gente? Porque a semana passada eu fui interpelada por alguém que participa aqui do grupo, como é o processo de alfabetização em Paulo Freire. Ou seja, essa pergunta denuncia que a pessoa não compreendeu como é que se dá realmente o processo de alfabetização em Freire. E aí eu gostaria que nós pudéssemos, tipo, amarrar através de um mapa mental, sabe? Trazer os conceitos chaves e as palavras de relance, e assim a gente tentar, cada um, conforme está compreendendo, pode ir aí fazendo o seu mapa, depois a gente tira uma foto, põe num grupo, e assim a gente vai sistematizando. O que é que vocês acham? Tá certo? Pois, Sérgio Amada, é contigo agora. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Já dei boa noite a todo mundo, mas vamos para boa noite novamente. Antes de iniciar a discussão do texto, eu gostaria de fazer uma contextualização, não é? Paulo Freire, ele chegou no Chile por volta no mês de novembro de 1964, né? E quando ele chega, ele se depara com uma equipe que dava início ao processo da reforma agrária no país, não é? Através do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agropecuário. Então, Paulo Freire começa nessa luta, né? Passa por 1 ou 2 anos visitando os assentamentos para conhecer o universo cultural dos assentados, né? E a partir daí ele começa a construir quais são as palavras geradoras, os temas geradores que ele vai aplicar no método de alfabetização lá nos assentamentos. Tá certo? Então, esse texto ele foi escrito no ano de 1968, né, no seu período de exílio, e ele compõe essa obra, né, com vários outros textos, que também ele escreveu lá na Suíça, não foi? E esse texto ele foi escrito, na verdade, para um seminário, não é? Um seminário onde as equipes centrais eles coordenavam, né, o processo de alfabetização de adultos em áreas rurais lá do Chile, lá do país. Então, nós vamos iniciar aqui, não é, os camponeses e seus textos de leitura. Quem quiser contribuir pode ficar à vontade, tá certo? Eu elenquei alguns pontos importantes, tá certo? Na primeira página foram quase todos os parágrafos, né? Mas aí nós temos poucos minutos, assim, uma média, agora eu não sei mais, mas era de 10 minutos, eu tinha contado 10 minutos por página, mas vamos lá. Ele inicia o texto, né, com um pensamento marxista,
onde ele vai falar que transformar o mundo através do seu trabalho, dizer o mundo, expressá-lo e expressar-se, são o próprio dos seres humanos, né? Paulo Freire acredita muito que um dos elementos centrais das transformações sociais acontecem por meio do trabalho, né? Até porque é por meio do trabalho que nós nos relacionamos. Só que esse trabalho, ele tanto pode libertar quanto alienar, né? Tanto que no próprio texto nós vamos ver, né, características de trabalhos que libertam e de trabalho também que aliena. Isso aí, o primeiro parágrafo da página 20. O segundo parágrafo. A educação, qualquer que seja o nível em que se dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o desenvolvimento desta necessidade radical dos seres humanos e de sua expressividade. Alguém quer falar sobre esse segundo parágrafo, que compreendeu? Não? Bom, gente, vamos lá, Fabíola, eu vou te ajudar. Fabíola não, Sejane, desculpa. Então, aqui, Sejane, no primeiro parágrafo, ele chama a atenção para o trabalho, certa categoria trabalho, que pode libertar ou alienar. Já agora, a educação, ela é justamente o meio pelo qual promoverá a posição radical do sujeito para que se expresse. Ou seja, é preciso romper com a cultura do silêncio. Essa cultura do silêncio que está coadunada com a perspectiva do trabalho que aliena o sujeito, né? E que invisibiliza por causa da sua mão de obra. Como nós vimos os depoimentos que Freire deu no texto anterior, quando o agricultor disse que ele era tratado pelo patrão como ignorantes, e eles achavam que aquilo ali era um elogio, só que hoje eles sabem que não, entende? Por causa da educação que receberam. Então, é importante a gente fazer esses links e perceber que a organização didática do texto de Freire não está dissociada, desvencilhada. Então, se nós pudermos fazer reminiscência ao que foi trabalhado no último encontro, melhor ainda, né? Então, eram essas as minhas situações. Obrigada. Então, aí, no segundo parágrafo, não é? Eu compreendi, pelo menos, que Paulo Freire considera a educação como uma necessidade humana, né? E uma necessidade, inclusive, para que nós nos transformemos. No terceiro parágrafo, vou ler aqui. É exatamente isto o que faz a educação que costumo chamar de bancária, em que o educador substitui a expressividade aqui, ele está falando dos conhecimentos, não é? Pela doação de expressões, a doação de expressões do educador, no caso, que o educando deve ir capitalizando. Quanto mais eficiente o faça, tanto melhor o educando é considerado. Não é? Então, aqui, não é? A expressividade, pelo que eu compreendi, vai de contrapelo à educação bancária. Né? Porque na educação bancária, o educador é cada vez melhor quando ele capta, quando ele vai se enchendo de informação. Não é isso? Minha gente, cadê os comentários de vocês? Estou aqui, vou falar. Fale, Fabíola. Eu acho interessante esse texto de Freire, porque a gente percebe, como você mesma já disse, que ele está mergulhado no pensamento marxista, nessas relações de trabalho, de trabalhador, de opressão, né? Que depois ele vai desenvolvendo nas obras seguintes.
Por isso que ele tem como uma categoria em conteúdo. Então, ele sempre acha que tem alguma coisa a ser dita e que não foi dita ainda, para marcar esse pensamento. Né? Freire, ele usa o tempo do exílio, não é para se lamentar, mas para produzir. E esse tempo aí, ele vai consolidando as suas experiências que foram iniciadas no Brasil, né? E aí ele vai contextualizando onde ele está, no momento, né, no Chile, as relações de trabalho com as perversidades do capital. Então, ele vai fazendo essa relação bem estreita para justamente trazer para a questão bancária, né, onde se faz um depósito e depois se saca, que é isso que a gente faz no banco. A gente deposita o dinheiro e depois saca o dinheiro do mesmo jeito que a gente depositou. E aí ele coloca que o sistema educativo, esse processo, quanto mais eficiente, quanto mais esse educando, ele devolve do mesmo jeito que foi entregue, depositado. Então, o método de decoreba, né, acrítico, era aquele mecanicista, tecnicista, era aquele que realmente era o valorizado, porque ele não fomentava nenhum tipo de criticidade nem de problematização para a manutenção do status quo social. Isso. Vamos, quem é que vai ler aí o quarto parágrafo? Agora estou igual a Maria, pedindo para ler os parágrafos. Na alfabetização de adultos... Ah, desculpa, Ricardo, quer ler? Eu quero. Leia. Na alfabetização de adultos, como na post-alfabetização, o domínio da linguagem oral e escrita constitui uma das dimensões do processo da expressividade. O aprendizado da leitura e da escrita, por isso mesmo, não terá significado real se faz através da repetição puramente mecânica de sílabas. Este aprendizado só é válido quando, simultaneamente, com o domínio do mecanismo da formação vocabular, o educando vai percebendo o profundo sentido da linguagem, quando vai percebendo a solidariedade que há entre a linguagem, pensamento e realidade, cuja transformação, ao exigir novas formas de compreensão, coloca também a necessidade de novas formas de expressão. Gente, ó, vocês sabiam que a categoria aqui, linguagem e pensamento, ela é de um filósofo que ele trata sobre o imaginário, imaginação. Eu esqueci o nome dele agora, ó. Mas aí a gente percebe o crivo filosófico que Paulo Freire tem com os clássicos, porque a gente só dá mais ênfase a Marx, né? Mas aqui mesmo, Paul Sartre, linguagem e pensamento é uma categoria de Sartre, né? Então, assim, é interessante a gente ir fazendo essas associações e perceber a interdisciplinaridade com a qual Paulo Freire trabalhava com as categorias, né? Porque vejam que nesses 4 parágrafos ele está trazendo o domínio, o campo de domínio da educação, que por si só já é um campo complexo, a categoria trabalho, que ela verte para alienação, para libertação, e também agora vai dar ênfase a essa expressividade que está relacionada com os saberes prévios, os conhecimentos dos sujeitos, que eles deveriam ser valorizados, considerados, e que, infelizmente, não é, sobretudo no universo complexo dos adultos, que eles têm muitas experiências, muitos saberes acumulados, e que o professor continua ainda atuando de forma meramente mecanicista depositária, né? Então, é isso, gente. Essa post-alfabetização que tem aí, não é, para quem não compreendeu, é a educação de jovens e adultos quando eles já estão alfabetizados, já é depois do processo de alfabetização. Assim, de 1º a 5º ano, alguma coisa assim para trazer Ele já mais... da leitura e da escrita, não é, Fabio? Meu Deus. Então, vamos lá. E aí,
Vai, Fabíola, você agora vai ler. Tal é o caso. Alguém Tal é o caso. Alguém. Vá, Fabíola. Fala, Sejane. Página não foi? Foi. Eu quero saber se alguém encontrou algum ponto interessante aqui nessa primeira página. Bem, Fora um os que a detalhe gente já abordou. interessante, né, que aí eu aqui estou fazendo o mapinha conceitual, que o texto, ele, pelo menos em mim, provoca, né? Eu, na área da geografia, a gente estuda sobre a formação do território brasileiro. E o Paulo Freire, com esse texto, ele explicita algo que é muito interessante. Fala-se muito sobre a reforma agrária. Nós sabemos que ela não acontece da forma como deveria acontecer. Porém, né, um adendo que Freire menciona é que as mentes elas ainda estão latifundiarizadas, né? E se faz necessário, atrelado a esse processo de reforma agrária, também conduzirmos esses camponeses rumo também à reforma no sentido da libertação das mentes, no sentido educacional. Porque, se a gente for observar, né, essa estrutura fundiária atual, e que lá atrás ela já estava e ainda permanece, né, na contemporaneidade, ela ainda se retroalimenta justamente em função da educação ainda ser, né, mnemônica, né, assim, sendo bem objetivo. Bom, gente, ó, um fragmento que eu gostaria de destacar aqui é justamente esse, ó. Patrão, sim, patrão. Que posso fazer se sou um camponês? Fale que nós seguimos. Se o patrão disse, é verdade. Sabe com quem está falando? Então, ó, esses termos, né, Freire destaca que são algumas destas palavras e expressões incompatíveis com a estrutura do assentamento, enquanto esta é uma estrutura que se democratiza. Ou seja, essas relações hierárquicas, né, de dominação do patrão com os agricultores, e que dentro do assentamento há o processo de libertação, né, dessa dominação, para que os agricultores se coloquem ou tenham um sentimento de pertença, que se reconheçam enquanto sujeitos de direitos. Né? Dai, por gentileza, fale, querida. Enquanto o Dai não fala, não é? Esse quando o camponês fala, patrão, sim, patrão, o que posso fazer se sou um camponês? Fale que nós seguimos. Aí é um exemplo de um trabalho alienado. Entendeu? Alheio a si mesmo. O camponês está alheio a si mesmo. Aí, nesse fragmento. Sim, o que eu ia dizer é porque Mas ele vai se conscientizar já já. Vale, Dai. é porque eu estava falando e o fone não estava prestando. Sim, o que eu destaquei na primeira parte, né, que Sérgio perguntou. Eu destaquei sobre essa relação, né, que Freire traz de educação bancária com a educação crítica, né, esse oposto, a relação entre linguagem, pensamento e realidade, a importância dessa linguagem para um pensar crítico, né, e a compreensão crítica da mudança operada, que eu gostaria que o Sérgio e o Maria Aparecida, vocês que entendem melhor, me explicasse um pouco sobre essa compreensão crítica da mudança operada. O que significa essa expressão? Compreensão crítica da mudança operada, que tem nessa primeira página. Que eu fiquei um pouco em dúvida. Eu acho que eu entendi, mas eu fiquei um pouco em dúvida. Sejane? Eita, deixa eu ver. Não, aqui nesse parágrafo ele vai dizer que a educação não acontece de forma mecânica.
não é? Vamos lá. Agora bem, se ao lado destas transformações se desenvolve em uma educação capaz de ajudar a compreensão crítica da mudança operada, é a compreensão crítica do que já vem sendo feito, entendeu? De uma mudança que está em processo, né? Que está sendo operada, não é isso, Maria? Exatamente, Gito. Vejam só. E atingiu igualmente a maneira de trabalhar. A educação ajudará também a instauração de um novo pensamento e linguagem. É exatamente isso, né? Freire traz aqui o processo da educação como ferramenta que viabilizará a posição crítica do sujeito, que está aí posto neste parágrafo que foi lido. Essa mudança que vem sendo operada é no sentido de que ela vem sendo realizada no assentamento. Voltemos lá ao exemplo de quando o camponês diz que achava que era um elogio quando o patrão chamava ele de ignorante. Também há outra observação entre o pescador, quem possuía a necessidade das letras, né, entre o pescador e o indígena, certo? E agora, a partir do momento que as pessoas estão organizadas nos seus movimentos sociais e que estão recebendo formação política, elas vão se empoderando delas, tomando consciência da sua realidade e da sua condição de sujeito e não de história, e não de objeto da história, e vai transformando, vai mudando, vai dando giro de posicionamento para a sua emancipação, para a sua libertação, que é justamente quando se viabiliza um novo pensamento e linguagem. Eu só posso pensar novo se eu receber informações novas que me fazem sair daquele processo de alienação, de opressão, de submissão. Fabíola quer falar e Ricardo fez jus aí no chefe. Fabíola, tu lê o que Ricardo pôs, por gentileza, depois que você falar, viu? Certo. Só 2 trechinhos que eu gostaria de fazer uma relação com alguns termos-chave que Freire usa em sua obra. Quando ele fala assim, que posso fazer se sou um camponês. Por isso que Freire nega o fatalismo histórico, né? Quando o camponês diz isso, ele se entrega. Então, se ele é filho de camponês, camponês ele é e o filho também vai ser. Então, ele não vai acreditar nessa transformação enquanto ele não tiver libertado, não tiver emancipado. E aí vem casando com o que vem logo abaixo, né? Quando ele coloca que a educação ajudará também à instauração de um novo pensamento e linguagem, ou seja, quando ele estiver emancipado, ele vai ser capaz de dizer sua própria palavra, anunciar o mundo, né? A partir de seu próprio pensamento. Então, o pensamento e a linguagem, assim eu compreendo, eu acho que numa pegada mais de Vygotsky, não sei, que eu ignoro um pouco da filosofia, né? Vocês que são filósofos têm essa propriedade, mas eu vejo esse pensamento em linguagem justamente a relação crítica da realidade, né? Então, quando ele tiver essa condição de, junto com seus pares, problematizar e tornar o seu pensamento crítico para a transformação do mundo, aí sim, esse pensamento em linguagem se transforma no anúncio de sua própria palavra. Eu entendo assim. Não sei se estou. E Ricardo fala o seguinte: o termo mudança operada está em diferentes textos de Freire. Creio que se refere ao movimento constante que uma mudança deve acontecer, sempre se retroalimentando numa espiral, como a marxista, sem ser cíclico, dando giros ação, reflexão, ação. Eu também acho, viu, Ricardo? Eu concordo com você. Ótimo, gente. E Bruna complementa aí que concorda contigo, né, Fabíola? Porque é justamente Vygotsky tem um livro Pensamento e Linguagem. E é interessante, gente, a gente levar para
Vygotsky, porque Vygotsky vai tratar justamente da ação da teoria, né, da relação crítica do sujeito, né, uma ação cultural crítica, uma interação crítica entre as pessoas, né. Então, ele nos tira dessa zona de estar alienado ao ambiente, né? E é tanto que Vygotsky, nesta sua percepção, ele supera Piaget, né? Bom, gente, bora lá. Fabi, Sérgio, Bruna. falar psicóloga, gente. Vamos Não, mexer no campo de quem domina. Bora lá. não. Também de quem está aprendendo. Não, é que eu me lembrei também, porque Vygotsky, né, assim como Paulo Freire, acreditam nesse potencial do sujeito, de um potencial máximo, da gente, de que é possível essa transformação, de que as ferramentas culturais, né, elas são capazes de mobilizar, se a gente utilizar adequadamente, seja em qualquer condição que a pessoa tiver, mesmo as pessoas com deficiência. Acho muito bonito disso na obra de Vygotsky, né? Que ele acredita no potencial das pessoas, no máximo, de explorar, não interessa a sua condição. E se isso não está acontecendo, é porque a cultura, de alguma maneira, ela está apresentando alguma barreira. E a gente precisa, talvez, mudar essa cultura para poder permitir o potencial, que esse potencial das pessoas aconteça. Enfim, era só para complementar. Muito bem, Bruna. Agradecemos, Sérgio. Aqui na segunda página, alguém gostaria de pontuar um parágrafo, uma ideia que considerou importante? Gente, aqui quando ele traz, né, esse fragmento, ó, entendido assim, ele vai falar da avaliação, né? A avaliação não é o ato pelo qual A avalia B, é o ato por meio do qual A e B avaliam juntos uma prática, seu desenvolvimento, os obstáculos encontrados ou os erros e equívocos porventura cometidos. Daí o seu caráter dialógico. Gente, essa perspectiva aqui da avaliação é interessante porque Paulo Freire aproxima a avaliação de uma prática pedagógica interdisciplinar, né? E veja que no parágrafo anterior ele vai dizer, ele afirma, a assertiva dele, a avaliação não é inspeção, né? Aí veja, ó, seriam meros objetos da vigilância da equipe central. Naquela, são tão sujeitos quanto a equipe central, no ato de, tomando distância do trabalho em realização, fazer a sua crítica. É justamente isso, né, que deveria acontecer entre professores e alunos, entende? Porque para o professor pode até parecer confortável o lugar que ele ocupa para dar uma nota ao aluno, né, sobre a matéria, o conteúdo sistematizado em si. E o processo, onde é que fica? Né? Por isso, Freire diz, ó, não é um ato pelo qual A avalia B, mas, né, deveria ser o ato por meio do qual A e B avaliam juntos uma prática. É porque, Maria, aí, nesse 8º parágrafo, faz um link com o 7º, né? Ele está falando da vigilância dessa equipe central. Né? E qual é a função dessa equipe central? Está lá só para avaliar o professor, não é? Que está em sala de aula? E aí, quando vem para a proposta do parágrafo, do 8º parágrafo, né, ele, na verdade, quando eles interpretam dessa forma a avaliação, não é, de avaliar juntos, não é? Esse processo de avaliação
acaba sendo de responsabilidade de todos, e não de ficar transferindo uma responsabilidade, aquilo ali fracassou. Nós temos uma turma para alfabetizar de 40 estudantes e só foram alfabetizados 30%. Não é? Aí, geralmente, a tendência é que ou a equipe central, que ele chamava equipe central lá no Chile, transferisse essa responsabilidade. Não, a responsabilidade é lá do, como é que chama? Do monitor. Não é? A equipe central não tem nada a ver com isso. Né? Mas quando se pensa nessa proposta da avaliação junto e não de fiscalizar e dizer e só apontar os erros, não é, dos monitores, não é, assume esse processo de responsabilidade que é comum a todos, tanto aos educadores como à equipe central. E aqui, Sejane, esse fragmento aqui é interessante para a gente trabalhar com os coordenadores de ações, né? Porque, assim, é muito confortável a gente ocupar um cargo e ficar de fora e só ter olho vivo ou lente para enxergar os erros, não é? Porque, normalmente, eu mesma, mediante as relações que eu tive com os coordenadores, inclusive da educação básica mesmo, os coordenadores não chegavam para me auxiliar, me dar material, me orientar. Não, eles chegavam tão somente para cobrar, para exigir, para dizer que eu estou errada, para fazer jus à fala do professor, não, à fala dos pais da criança, a própria fala da criança. Né? Então, assim, esses fragmentos aqui que o Freire traz sobre a avaliação é importante para a gente trabalhar no campo da formação das equipes, né, que ocupam cargos de supervisão, de coordenação, de direção mesmo. Né? E sem contar que aqui Freire está se ocupando da equipe central que administrava as práticas no assentamento, né? Então, assim, havia essa hierarquia e ele queria romper com isso, né? Para que a gente partisse pelo princípio da horizontalidade, onde os sujeitos aprendentes são tão importantes quanto os sujeitos ensinantes. Fabíola falou aí coisas interessantes. Foi o que, Fabíola, que tu falou? A Daiane também trouxe, gente, essa tríade, né, que daria um artigo interessantíssimo, linguagem, pensamento e realidade do Freire. Aí a Daiane fala, avaliação como problematização da própria ação, isso é importantíssimo, Daiane, muito bem. E a Fabíola vem falar, Freire tenta, exatamente, Fabíola, veja, foi o que nós estávamos falando ainda agora. Freire tenta construir relações horizontalizadas. A avaliação ainda é concebida como julgamento por certo e errado, que faz jus à herança moderna. Né? Por isso, ele constrói a concepção de invasão cultural e extensão. Ou seja, é uma forma que Freire encontra para elidir com essa forma verticalizadora das relações entre os sujeitos que eram estabelecidos e como eram estabelecidas. Né? Muito Maria, bem. e uma situação que é bem peculiar em Freire, que é muito interessante, é que tudo que ele vai vivenciando, ele vai fazendo um paralelo com as relações de escola, né? O que é que acontece na escola. Então, em extensão e comunicação, o que também acontece nesse meio campesino, né, dessas observações e desses projetos que ele vai desenvolvendo para consolidar o método de alfabetização inclusive, ele traz esses conceitos de invasão cultural e extensão, né, que é contrário ao dialógico, a essa questão da conversa, de estar junto, de ouvir e de considerar os outros saberes. Porque o extensionista, ou o patrão, ou o professor, que ele vai criando essas relações, se vê numa posição hierarquicamente acima do camponês do estudante. E aí ele quer sobrepor esses conhecimentos que são técnicos aos conhecimentos práticos.
E Freire, ele tenta superar, né, essa dicotomia de prática e teoria. Eu acho que ele consegue. No momento que ele vai criando esse diálogo horizontalizado, né, ele vai negando a verticalização, a hierarquia, e ele vai construindo essa educação com esse teor emancipatório e democrático. Porque quando a gente pensa em democracia, a gente pensa na participação efetiva dos sujeitos, né? E não, aí a gente já vai entrar em outro método, mas não estou querendo. Enfim, essa participação e esse direito de falar e de intervir no mundo, que todos nós temos, né? E aí ele vai trazendo a todo momento essas reflexões para que a gente possa fazer, inclusive, dentro da sala de aula, porque quando ele fala do círculo de cultura, o círculo, ele traz essa ideia de não ter início nem fim, nem ter verticalizações, né? Ele é rizomático, ele está ali se expandindo como rede, para frente e para os lados, e não para cima. Então, é uma aprendizagem que nós temos, ele vai nos ensinando em cada obra, que vai aprofundando esse pensamento, ele vai nos ensinando de como atuar em sala de aula e nas nossas relações, inclusive de liderança. Quando você fala aí de gestão, de supervisão, nós temos essa herança moderna, a herança da fábrica, né, do pensamento fabril, que o coordenador, o supervisor, era aquele que tinha supervisão, ou seja, que olhava tudo na perspectiva justamente de estar olhando quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, ou quem está fazendo corpo mole. E a gente ainda tem essa ideia dentro da escola. E eu lembro também que Freire fala para a gente que nós temos dentro de nós o opressor. Então, eu sou professora, mas na hora que eu estou numa função de coordenação ou de gestão, quem é que está agindo ali? É o opressor que tem dentro de mim, que na hora que está com poder vai oprimir quem está, na minha imaginação, abaixo, né? Ou é essa pessoa que realmente tem essa concepção dialógica, emancipatória e democrática, que vai estar ali de maneira horizontalizada, ouvindo os meus pares, porque eu sou professora, eu estou numa função de coordenação ou de gestão, mas eu sou professora, estou ali com os meus pares. Muito bem, Fabiola. Ó, gente, muito interessante. Eu estava vendo aqui que tem muita coisa ainda para ser lida, né, para ser discutida, mas que a hora já se avança, e aí é com vocês. Então, por mim, a gente continuaria até amanhã. O que é que vocês decidem? Gente, Por mim, seguiria em frente, né? Mas não sei como está o tempo dos demais. Eu também estou de boa. Estamos aqui. Eu vou dar uma sugestão. Eu acho que a gente poderia trabalhar não mais assim, bem centrado no texto, mas tipo um resumo, né? O que é que traz a essência desse texto para a gente poder vencer. Infelizmente, eu não vou poder ficar muito tempo porque eu tenho criança, né? Então, eu vou ter que sair. Mas se for para ser uma coisa rapidinha, só para realmente, Sejane, você colocar os pontos centrais desse pensamento aí, mais uns 10 minutinhos, eu acho que dá. Porque aqui na página 22 vai tratar muito do método, né? Desse aproveitamento dos textos, dos objetivos do método. Nessa página vai falar muito sobre isso. Né? Mas tem um ponto, tanto que eu destaquei só um ponto aqui, não é? Que é no segundo parágrafo da página 22. Assim, quanto mais burocrática seja uma equipe central, não só do ponto de vista administrativo, mas, sobretudo, mental, tanto mais estreita e inspetora será. Ao contrário, tanto mais seja ela aberta e disponível à criatividade antidogmática, quanto mais avaliadora no sentido aqui descrito será. Aqui ele trata da mudança de mentalidade. Outra questão importante, eu disse que não, mas aqui no quinto parágrafo. Durante a discussão de uma situação problemática, codificação, essa codificação que ele fala aqui é o que representa uma situação existencial,
não é algo que está relacionado com a vivência e experiência dos camponeses. Os educadores devem solicitar aos camponeses que redijam, primeiramente no quadro negro, depois numa folha de papel, suas observações, uma simples frase. Não importa. Aí aqui vai só falando mesmo da questão desse método, não é? Que, inclusive, eles construíram um manual depois, com todas essas... Eu nunca vi esse manual, mas eu sei que foi construído. Na página 23, alguém quer falar? Daiane levantou a mão. Eu fiquei um pouco em dúvida, eu estava lendo esse texto, porque ele, para mim, foi um pouco diferente do que eu já tinha lido, né? O que é essa codificação e descodificação nesse exemplo de educação aí? Porque tem ele traz a questão da alfabetização, traz a questão das letras, de como é ensinada essa letra, mas ele traz também um fator diferente, citado como codificação e depois como necessária descodificação. O que seria essa codificação e descodificação? Que eu fiquei um pouco em dúvida. Quando ele fala de codificação, não é como o sujeito é uma experiência existencial. Deixe-me ver se eu dou um exemplo. O próprio fato... Quem me recorda aí um exemplo para essa codificação? É algo relacionado às suas experiências, aos seus modos de vida, ao seu trabalho, entendeu? Só que ele ainda não está nesse processo de conscientização. Aí a descodificação é quando ele passa a compreender esse processo. Tá certo? Essa situação... Entendi. Eu estava viajando, então eu estava pensando que era outra coisa. Eu estava pensando que era tipo um modelo, tipo um objeto ali, que eles... tipo como o Ricardo falou, mas não sei, eu estava meio que viajando, assim, na dúvida se era realmente isso. Alguém compreendeu de outra forma isso aí? Essa codificação são os relatos que os camponeses expressam de suas cotidianidades, né? Está codificando, está se pondo. Quando passa para o processo de descodificação, ele já adentra a um nível de consciência melhor elaborado, para compreender aquela realidade. Por isso que o Babedi Bobubão, a família dessas letras, dessas sílabas, não tem significação, não tem importância, não tem sentido, não tem significado. De forma certo? fragmentada. Exato. Agora, quando é posto num contexto, mediante as relações interpessoais que são estabelecidas, aí fará toda uma diferença. O exemplo que ele cita Diga. mais na frente é a própria palavra luta, não é? O lá, leli, lolu, na verdade, não tem significado nenhum. Agora, nem o tatec totu, mas quando ele fala a palavra luta, não é? Que foi uma das palavras utilizadas nos círculos de cultura, aí é onde se concretiza esse processo de conscientização do sujeito, né? Que ele vai se ver, como é que ele se compreende nessa luta do assentamento, para ele passar a ter esse pedaço de terra, não é? Construído através de tanta luta. Não é assim, Maria? Tá dizendo se eu estou... Sim. Olha, tanto que aqui, ó, tá se ensajando, tá coerente. Viu? A palavra luta, por exemplo, tem suscitado em vários tipos de cultura, diferentes assentamentos, discussões bem vivas, em que os camponeses falam do que significou para eles a conquista de um fundo, a luta para obter o direito à terra. São discussões de que contam um pouco de sua história, que não se encontram nos compêndios convencionais.
Gente, ó, é interessante, por isso a importância da gente escrever sobre nós, da gente ler sobre nós, da gente se criticar, se autoavaliar, né? Aqui, Paulo Freire, anteriormente, ele critica a posição da equipe central, porque a equipe central está como vigilante e não como construtores numa perspectiva horizontalizada, certo? E aí, esses saberes distoantes, hierárquicos, verticalizados, ao invés de aproximar, de unificar as pessoas, separa, segrega, certo? Mais uma vez, reforça-se aí a natureza ontológica do sujeito, né? E, diante de tudo isso, Paulo Freire ele vai situando a importância de haver essa aproximação, essa perspectiva rizomática, como bem Fabíola falou, para que a gente possa fazer jus às expressividade dos agricultores, dos camponeses, que antes eles eram negados e silenciados, né? Então, tudo isso aqui, esses últimos parágrafos, eles estão voltados para que nós possamos, de fato, compreender que o processo de ensino-aprendizagem deve acontecer numa dimensão onde os saberes são importantes. Devemos partir da realidade, do contexto, e ouvindo mais do que falando. Bom, essas são as minhas considerações em torno desta temática. E os textos de leitura dos camponeses, não é, para fazer um fechamento, não é? Eles precisam estar alinhados com a realidade que eles vivem. Né? Tá certo que a equipe central ela pode trazer um texto, né? O engenheiro agrônomo pode trazer um texto, o agente de saúde pode trazer um texto para ser trabalhado, mas é importante também que os textos construídos através das vivências, das experiências desses camponeses sejam também trabalhados. Tá certo? Não se pode, porque a equipe central acha que é só importante esse texto. Não. Pelo que eu vi aí, o monitor, né, ele precisa construir esses textos, né, sobre as experiências, vou dizer experiências e não vivências, sobre as experiências desses sujeitos, desses camponeses, desses assentados, né, de suas realidades, para eles compreenderem a si mesmos. Sérgio, eu gostaria de ressaltar aqui dois instrumentos interessantes, pedagogicamente postos por Freire, para o promover dessa expressividade, né? Um é a questão da oralidade, que é a gravação. Os que ainda não são alfabetizados, que não dominam o código da escrita, das letras, eles podem oralizar, eles podem gravar. E hoje, com os recursos digitais da informação e comunicação com celulares na nossa mão, fica muito mais fácil ainda. E outro artefato que Freire nos mobiliza a fazer são dramatizações, minha gente. O teatro do oprimido, por exemplo, é uma prática riquíssima, sabe? Onde a gente pode ensinar. Boa noite, Fabíola, querida. A gente já está terminando também, viu? Onde a gente pode ensinar, aliás, simular situações de violação dos direitos e qual será a ação das pessoas, né? Qual seria a intervenção das pessoas? Elas ficariam de braços cruzados ou elas teriam alternativas viáveis para se contrapor a essas situações de opressão, de violação e de tudo mais, né? Então, isso é interessante. Então, gravação, áudio, teatro, dramatizações, né? Então, isso é muito interessante. Eles até sugerem, não é, a transcrição dessas gravações para trabalhar no processo mesmo de alfabetização. Perfeito, exatamente, gente. Então, a transcrição das gravações, como o Bruna está falando aí, né?
a importância da arte, porque tendo em vista que a arte possui várias linguagens, sobretudo a música, a dança, o teatro, a arte visual e tudo mais, isso é muito, né, muito peculiar e que nós deveríamos, sim, trabalhar nessa perspectiva de libertar os corpos e as mentes. Infelizmente, as salas de aula castram os corpos, né? A cultura do silêncio predomina, há uma predominância da cultura do silêncio, os alunos devem ficar calados, sentados, observando o professor ali como sabichão a depositar suas verdades absolutas, né? Então, tudo isso é preciso que a gente atue na prática, viu, minha gente? Na prática, contra esses processos bancários, né? Isso mesmo, Daiane, isso mesmo, né? Então, a dramatização, ela favorece para que as pessoas possam vir a adquirir essa consciência crítica, né? Essa consciência política, sobretudo, né? Bom, Serjane, o que é que tu poderias trazer para nós nos encaminharmos para os finalmente? Eu acredito que a mensagem final mesmo, Maria, do texto, não é? É que esses camponeses, eles não sejam silenciados mais, entendeu? Que eles têm muito a contribuir com esse processo de ensino e aprendizagem, não é? E eles, a sua própria cultura não pode ser silenciada, a sua própria luta, entendeu? Eles precisam até desses conhecimentos para ter a consciência de classe. Gente, exatamente. Realmente, vejam só, para finalizarmos, né, essa consciência de classe, ela pode ser adquirida na mobilização, no coletivo social. O Paulo Freire também defende a importância de estudar o seu próprio texto, certo? Ou seja, quantas vezes a gente, na sala de aula, trabalha o material com os alunos para fazerem, para escreverem, mas não damos o devido valor, ou não damos o feedback daquilo que está escrito e tudo mais. Então, Paulo Freire traz a importância de estudar o próprio texto, né? E também de divulgar esse texto, para que as discussões em torno do que esteja escrito possa favorecer um processo emancipatório, um processo criativo, né? E aí é importante salientar que tudo isso, minha gente, que Freire traz na abertura desse artigo, né, digamos, desse capítulo, o sujeito camponês como leitor, como escritor, é que o sujeito camponês que antes estava submisso, subalterno, invisível, negado, ocupado, ele deve se tornar protagonista, um sujeito ativo na sociedade, crítico, que possa expressivo. Exatamente. Portanto, nada de ficar calado, nada de ficar com a síndrome da lagartixa, né? Porque todos nós temos condições de pensar por nós mesmos, e nesse processo de construção coletiva, de mobilização, a gente vai elaborando e reelaborando constantemente. Daí, pensamento, linguagem e realidade estão imbricados para que o sujeito não seja mais objeto do seu contexto, mas seja sujeito ativo, crítico e protagonista desta realidade que não está posta, mas que ela vem sendo construída, né, infelizmente, nessa relação desigual entre oprimidos e opressores. Ok, minha gente?
Ok, Maria Ó, Lúcia. consegui registrar várias coisas, minha. É que eu não sou muito boa de desenhar, não, mas tá aqui. Depois eu vou tirar uma bela foto e vou pôr num grupo, viu? Pronto, a palavra final foi sujeito protagonista. Gostei. Ok, gente? Certo. Bom, eu vou encerrar aqui a gravação e por hoje nosso grupo está encerrado. Boa noite para vocês. Inclusive, eu vi que foi aniversário de alguém essa semana e eu acabei não dando os parabéns. Foi Pela correria. da Cruz. Ah, Cida, parabéns, Cida. Paulo Freire Felicidades. Ah, foi. Paulo